Cinema, imagem e movimento. Uma invenção surgiu no final do século XIX, criada pelos irmãos Lumière, na França. A sétima arte ganhou o mundo, chegando no Brasil alguns anos mais tarde. Em Capinzal, oeste catarinense, na época da construção ferroviária, as projeções chegaram com exibições de cenas do cotidiano em diversos espaços, entre eles o Cine Avenida, o Cine Rádio e o Cine Farroupilha, ambos com funcionamento em uma edificação localizada onde hoje é o Banco do Brasil, e que teve seus portas fechados em 1968, após o incêndio. Depois disso, surge o Cine Glória, que posteriormente passou a se chamar Cine Odete, na Avenida Nereu Ramos, com exibições dos filmes de grande relevância para o desenvolvimento do lazer e da cultura na cidade. O Cine Glória em Capinzal era a referência. Quando chegavam os fiscais, eles ficavam admirados. Capinzal ter uma estrutura, um cinema que tinha, na época, pelo tamanho, que a cidade era uma caixinha de fósforo, e o pessoal vinha assistir filme. Vinha gente de Joaçaba, Campos Novos, o interior do Ouro, Piratuba. Era algo muito louco, porque para a época, para uma cidade pequena como Capinzal, o cinema ele tinha uma importância muito grande, porque era um dos únicos locais que tinha, para que as pessoas pudessem se reunir. Então, nas tardes de matinê de domingo, ou no cinema no sábado à noite, as pessoas caminhavam pelas ruas, se encontravam, e hoje se chama, não sei nem se se chama ainda Point, mas lá era local de encontro. Porque não existia nada assim, a não ser um futebol, um desfile de 17 de setembro, algum desfile de igreja. E o cinema era a nossa diversão. quando a gente ia ao cinema, na entrada tinha venda de pipocas, em frente tinha a exposição dos cartazes, o filme que você ia ver no dia, o filme que você ia ver no dia seguinte, toda aquela fila, muitas pessoas frequentavam o cinema. Além de terem as cadeiras estofadas, na parte atrás, superior, tinha algumas arquibancadas, alguns espaços que quando lotava o espaço embaixo, em cima as pessoas podiam também se assentar. Eu não consigo lembrar direito, mas eu acho que o valor de quem sentava em cima era menor do que quem sentava nas cadeiras estofadas. Que funcionava mais nos fins de semana, na época. Por causa que o povo trabalhava tudo e não conseguia ir durante a semana. Então eles faziam no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Muitas vezes nós ia até a quarta-feira. Varia muito do fiscal que estava lá, que ele podia deixar, porque já tinha a programação para frente para outro cinema. As cidades, quando eram maiores, mais dias ficava. Ir ao cinema, aos domingos, era um evento. A gente tinha que escolher a melhor roupa, separar o dinheirinho para poder pagar a entrada, porque não era barato. Eu não lembro bem se era uma promoção que o dono fazia, que ele era muito católico, então ele queria incentivar as crianças que fossem para a igreja. E o que eles faziam? Eles davam ingresso para as crianças. Quem juntava tantos ingressos, 10 ingressos, 6 ingressos, ganhava, indo na missa, eles ganhavam esses ingressos e esse ingresso valia como ingresso para entrar no cinema. Os filmes que rodavam aqui, normalmente a projeção já tinha acontecido nas grandes capitais durante muito tempo. A gente já ouvia falar, normalmente pelo rádio. Então a expectativa sempre era muito grande, Os 10 mandamentos, o Zoro, o dia seguinte, são os que eu lembro. Poderoso Chefão, já daí o pessoal já era um filme mais para o pessoal adulto, Então, mas também era filme que era lotado. Eu comecei a passar filme, eu era de menor, tinha uns 13, 14 anos. Foi o Poderoso Chefão, foi o primeiro filme que eu passei,
que inclusive eles não queriam, o fiscal não queria deixar eu passar porque era de menor, o filme era 18 anos. Um filme de guerra. E aí eles começaram a atirar, e eu fiquei com medo, quis me abaixar e aquelas cadeiras dobravam, sabe? Eu me imprensei na cadeira, fiquei com medo. Parecia que vinha na gente, porque era tão grande aquela tela e vinha tão perto da gente que a gente ficava com medo, né? Ficava tudo assustado. O Cine Odete, ele era um lugar para mim era de glamour, porque a arquitetura dele já dizia, né, que ele era um espaço, na época a gente falava que era chique o cinema. Nas laterais, né, tinham suas gôndolas com balas, chicletes, pipoca, aquilo que normalmente tem nos cinemas. Nós tínhamos uma cabine, tinha as duas máquinas, bem no alto e em cima, né? Daí lá tinha todo o comando de tomadas, os armários dos filmes, que vinha tudo programado, a gente colocava tudo nos armários que tinha, o rolo 1, rolo 2, rolo 3, varia da quantidade do filme, que era tudo por rolos. E do lado tinha, agora até eles mancharam, acho, mas tinha a portaria com a gradezinha na frente, assim, onde a gente comprava ingresso. E daí o pessoal comprava os ingressos, daí dava um ticket, era numerado nos dois os blocos, né? Que daí uma dava na portaria e a outra ficava no bloco do comando do filme. O Cine Odete, ele não foi utilizado só para passar filmes, né? As instalações do Cine Odete também foi palco de outro tipo de arte, né? Além da cinematográfica. Uma vez que eu fui lá no cinema, mas isso foi ainda no ano 69, eu acho, 61. Que daí vinham os artistas de São Paulo, nós fomos assistir. Não tinha local para apresentar, daí o cinema apresentava os artistas ali. Daí veio Tonico Tinoco de São Paulo, que era uma dupla antiga, e daí eles montavam um telão, né? Não passava nada nos telão ali, e apresentavam os artistas ali. A divulgação dos filmes era através de cartazes que eram expostos em frente ao prédio, assim, já com antecedência, os melhores filmes vários dias antes. Do interior vinha quando tinha aqueles filmes de lançamento, aqueles filmes grandes, assim, que vinha, daí tinha aqueles comentários, que tinha rádio, daí anunciavam na rádio, daí vinha do interior também, mas mais era a cidade. Movimentado, assim, quando tinha uma apresentação, o cinema enchia, não tinha nem lugar. Um filme que chamou a atenção nós, que a gente trabalhava, foi o Motorista Sem Limite. Chegou, era 7h30, nós estávamos com 1000 pessoas dentro do cinema e tinha fila. Para entrar e não cabia ninguém mais, porque o limite na época era 750. Daí acabamos passando o filme, terminou 10 horas da noite, 9h30, 10 horas, nós simplesmente, o pessoal vendeu os ingressos para assistir a segunda sessão. Então foi assim um filme que era campeão de bilheteria mesmo, sabe? Então, a partir do cinema, as pessoas assistiam e depois algumas se deslocavam para outros pontos. Quem tinha mais idade podia frequentar as boates, que Capinzal até tinha vida noturna na época, sabe? Tinha algumas boates. Muitos casais de namorados, o cinema, o escurinho, eu acho que romantizava mesmo. Meu pai que levava a gente. Eles não deixavam a gente ir sozinho no cinema, já pensou, ficava escuro lá dentro. As cortinas todas eram de veludo, um veludo muito bonito. As cadeiras eram cadeiras estofadas, né? E a gente costumava chegar um pouquinho mais cedo, porque quando você chegava mais tarde, você não pegava os melhores lugares, que eram sempre no meio. E se entrávamos e o filme já havia começado, tinha um cara que se chamava Lanterninha.
Ele que conduzia daí as pessoas que chegavam para os lugares e, infelizmente, quando o cinema estava muito cheio, ele conduzia bem próximo da tela, onde eram os lugares que ficavam vagos e ninguém queria ir por causa da proximidade mesmo com a tela. Bom, no cinema tinha eu, tinha o pessoal que vendia os ingressos, uma portaria, e tinha o Bomboniers, que Dona Loure, que cuidava todo a entrada do filme, a saída, o despache, o borderô que tinham que fazer, da programação, tudo daí era eles que controlavam. Mas dava, acho que em torno de 6, 7 pessoas. Assim, a gente sente que o cinema em Capinzal, ele foi um marco. Eu me lembro quando fechou, foi de uma tristeza muito grande, porque já tinha a época das fitas cassetes, das fitas de videocassete, né? Então, o cinema começou a perder a graça para alguns, porque ficava mais fácil você pegar, né, alocar e ir para casa assistir no seu vídeo. Mas, culturalmente falando, foi uma grande perda. Talvez cinema ainda. O prédio poderia ainda ser um cinema, né? A gente viveu nisso, né? Não adianta dizer que não, porque é uma realidade, né? Que a gente passou. Então não tem dizer assim, não sente falta. Eu ainda sonho, ainda espero, né, que o Cineudete ele possa, quem sabe, ser tombado historicamente, né? Fazer parte do nosso acervo cultural de Capinzal, né, e que possa ser restaurado. Porque eu sei que hoje ele não tem condições de ser reaberto da forma que está, mas Capinzal ganharia muito com isso. E a gente sabe que existem formas e recursos, né, para tentar trazer de novo o Cineudete para Capinzal. É um sonho, né? Só tem que buscar, né?